Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão preparados para mais uma daquelas dicas maravilhosas que vamos ensinar muito? Eu tive uma dica que falei para vocês sobre o Prezi, como a gente pode utilizar ele para gravar nossas aulas. Foi maravilhoso, vocês gostaram. Então eu trouxe mais uma dica excelente de conteúdo que vocês vão adorar. Nós, professores, nessa época de pandemia, estamos sofrendo um pouco, né? Na verdade, um pouco não. Nós, professores, estamos sofrendo pra caramba, porque a gente não tem muita experiência com gravação de vídeo, com edição, com software de edição de vídeo. Afinal, somos formados em licenciatura em alguma disciplina e não em design gráfico, por exemplo. Então, gente, de fato a gente sofre um pouquinho com as ferramentas, mas felizmente temos aqui o YouTube que pode nos ajudar bastante. Eu, por exemplo, pesquiso muito no YouTube sobre dicas, sobre vídeos, sobre como gravar aulas, sobre como fazer minhas aulas, e é isso. Estou levando o semestre, estou conseguindo levar o semestre e ensinar. Mas vamos à dica. A dica é a seguinte: tem uma plataforma que chama SlideShare. Eu vou abrir ela aqui para vocês. SlideShare. Ela é super interessante pelo seguinte fato: é uma plataforma de compartilhamento de slides ou outros tipos de arquivos, mas a maioria deles são conteúdos em slides, principalmente naqueles formatos PPTX, né, que é do PowerPoint. O que eu quero dizer com isso para vocês? Não estou dizendo que vocês podem copiar os slides para as suas aulas, mas eu estou dizendo que vocês podem ter uma boa base de como obter um slide para a sua aula. Exemplo, vamos dizer que eu queira dar uma aula agora de física ondulatória e não tenha os slides da aula de física ondulatória. Obviamente, eu vou ter que ter uma preparação e discutir uns tópicos e planejar, ok. Mas e se eu tivesse uma basezinha mais ou menos de como me planejar? Então eu posso vir aqui no site do próprio SlideShare, tá? Que tem uma barra de pesquisa, chama, bem intuitivo, né? Chama pesquisar. Você pode carregar seus arquivos, seria maravilhoso, inclusive que você carregue os seus, porque você também vai usar o de outros professores que estão por lá. Então você pode adicionar o termo de pesquisa, por exemplo, física ondulatória. Digamos que eu queira dar essa aula. E daí eu encontro aqui os arquivos em slide do tema que eu procurei. Física ondulatória, por exemplo. Gente, tá tudo aqui maravilhoso. Eu só vou passando e consigo obter os slides da aula. Isso é muito bom, porque você consegue preparar suas aulas com uma base. Obviamente você não precisa utilizar o primeiro slide que você achar. Você vai procurando e vai tendo várias ideias sobre o tema. Eu não vou mentir para vocês, eu adorei essa plataforma. E sabe uma coisa interessante? Mais interessante ainda sobre ela é que ele vem descrito o conteúdo em texto. Então, digamos que você gostou de um certo slide, ele tem alguns textos, por exemplo, esse daqui, né? Ele tem alguns textos e você não consegue copiar esses textos, obviamente. A gente copiar não é legal, tá? Mas tem algumas coisas que é preciso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, obviamente fazendo as respectivas referências. Nós somos professores, óbvio. Nós precisamos fazer as respectivas referências, tá? Eu não quero, com essa dica que eu tô dando para vocês, estimulá-los a não fazer as referências. Não, eu quero o contrário. Quero que você consiga achar o material e referenciar esse material que você encontrou na internet. Eu adorei o SlideShare e pretendo com certeza utilizar muito nas minhas aulas. Não necessariamente copiado, tá, gente? Eu pretendo fazer as minhas aulas. Então, agregando isso aqui, o SlideShare, ao Prezi, né, a gente pode ter muito conteúdo interessante para adicionar uma plataforma que tem umas transições gráficas muito interessantes. Vocês já viram o Prezi, eu já falei um pouquinho sobre ele para vocês. Vou só apresentar de forma rápida para vocês entenderem a minha ideia. O Prezi você acessa em www.prezi.com. Só um segundo. Bora lá, internet, não me faz vergonha.
Pronto, gente. Esse daqui é o ambiente do Prezi. Olha que interessante, tá? Vamos lá. Vamos criar um novo arquivo, uma nova apresentação. Já tem um vídeo Prezi, tá? Eu vou deixar ele aqui em algum lugar, nos links, em algum lugar de descrição. E vocês podem iniciar uma apresentação. Vou até começar com a apresentação pronta. Não pronta no sentido de conteúdo, óbvio, né? Mas pronta no sentido de modelo, tá? É só clicar em usar esse modelo, como eu acabei de fazer. Ele está criando a apresentação. Ele vai deixar um arquivo criado dessa apresentação. E enquanto isso, About, History, Mechanics, Evolution, isso daqui são os tópicos, tá? Que ele sugere, mas aqui você pode escrever qualquer coisa que você quiser. Então, se sua aula é sobre física ondulatória, esse primeiro tópico pode ser, por exemplo, um tópico histórico, né? Então, about, sobre, história. Esse é só um exemplo, tá? Pode ser até sobre, não tem nenhum problema sobre. E nós vamos ter aqui como adicionar tópicos, adicionar conteúdos e fazer essas transições bonitinhas sobre o que nós queremos apresentar. Agora, gente, vocês imaginem uma coisa. Utilizar o SlideShare como um suporte, tá? Vamos lá pesquisar de novo. Física ondulatória. Imaginem o seguinte. Utilizar o SlideShare como uma fonte de temas, uma fonte de tópicos, uma fonte de ideias, e o Prezi como a sua plataforma gráfica de apresentação. Tá vendo? Essa apresentação aqui super, eu não vou dizer sem graça, tá? Porque como eu não fiz ela, a pessoa deve ter tido muito trabalho, mas uma apresentação clássica, simples, básica, em que a gente podia estar apresentando tudo isso aqui de uma forma gráfica e super bonitinha, super interessante, tá vendo? Ó? Física ondulatória, falar alguns temas sobre história, alguns temas sobre história, funcionamento, né? Detalhando aqui é sobre o funcionamento de um elemento de mecânica, mas vocês estão vendo que a gente tem uma opção gráfica muito interessante. Então a gente pode obter conteúdo no SlideShare e pegar esse conteúdo do SlideShare, transformar ele em tópicos para o Prezi e criar uma apresentação super interessante e super gráfica para os nossos estudantes. Esse tempo de pandemia realmente exige que nós consigamos achar ferramentas que facilitem cada vez mais a nossa vida. Porque, gente, vamos combinar aqui que não é nada fácil ficar gravando aula e distribuindo aula para os alunos. Já vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Se vocês acham interessante que eu falo para vocês como é que eu estou gravando minhas aulas e distribuindo elas para os alunos, fala aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo. Deixa uma mensagem para mim dizendo, olha, acho interessante que você fale pra gente aqui e eu posso gravar um vídeo sobre como eu estou gravando e disponibilizando as minhas aulas na internet para esse semestre. Eu estou dando algumas disciplinas da Universidade Estadual do Ceará, do curso de Química, mas como eu sou professor de Física, eu dou as disciplinas de Física para o curso de Química. Esse semestre eu dou Física Geral e Fundamentos de Astronomia. Então, se você quiser que eu compartilhe um pouco mais dessas experiências de ensino com vocês, é só me falar e eu vou fazer. Gente, e por favor, não esquece de deixar o like. Eu sei que todo mundo fala isso e pede isso, mas acredite, é uma forma de valorizar a aula e o conteúdo que a gente faz para vocês. Deixar o like e se inscrever, porque isso vai ajudar pra caramba que eu possa disponibilizar cada vez mais conteúdos por aqui. Um abração e tchau, tchau.